Olá, amigos, bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para a continuidade do nosso estudo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje nós abrimos com um poema de Maria Dolores, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Coração e Vida. E este poema se chama O Irmão da Caridade. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde que idear-se possa. Um recanto perdido entre cerros perdidos, amparando aos doentes e aos caídos. Mãos calosas na gleba, ele mesmo produz o pão que come e a roupa que o reveste. E agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho, quais se fossem Jesus. Era assim que vivia o servo do Senhor, coração transformado em pousada de amor. Aos romeiros sem lar, de visita choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova, sabia atenuar os rigores da prova, doando-lhes consolo à rude estrada humana, fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé, que o desespero alcança, aos famintos de pão, às almas em perigo, entregava o socorro e a bênção de esperança. Assim envelhecera Frei Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo viverá, não sabia. Auxiliava a todos, noite e dia. Mais tarde, adoeceu. Curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes, embora sempre a febre a recordar-lhe o fim. De corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado: Damião, Damião, há mau tempo, abre a porta, liberta-me do frio que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo que se arrasta. Nota-se o corpo em lepra a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chagas, sangue e lodo. Abriga-me hoje só, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania e o tumulto completo. Ulula o furacão desatado e violento. Tombam troncos viris aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia, procura o pão guardado e dá-lhe o pão que tem entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo, em tremenda secura. Damião traz-lhe um pouco de água pura e o pobre continua em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião, sofri muito na estrada. O irmão da caridade não hesita. Dá-lhe a pele de urso que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto pobre, exclama: Estou cansado, a inquietação me agita. Ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto: Damião, tenho o corpo doente. Aquece-me, por Deus. Tenho a carne ferida. Vem a mim. Teu calor pode salvar minha vida. Damião não vacila. Ergue-se com carinho. Ele conhece a dor dos tristes do caminho. Lembra outras noites más, chuvosas e nevoentas, e abraça-lhe, ao deitar-se, as chagas purulentas. Mas nisso, a choça escura se ilumina.
Damião sente um choque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante. Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se à pressa o irmão dos infelizes e no pranto, a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita em Damião o olhar de amor e luz, e enquanto a tempestade estraçalha o arvoredo, como quem sente o céu em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo o amigo celeste, lado a lado, diz apenas: Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso: Damião, vem comigo, encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece, mas verifica em mágoa e desconforto. O irmão da caridade estava morto. No entanto, qual se o corpo imóvel resguardasse recôndito vigor, trazia na algidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Uma bela poesia trazida pela também bela psicografia da mediunidade do nosso Chico Xavier, através do espírito de Maria Dolores. Muito bem. Depois desta emoção, vamos conversar um pouco mais na continuidade do nosso capítulo deste belíssimo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós paramos exatamente no momento em que João Mendonça é executado com o grupo que fez a rebelião de Pernambuco, uma revolta que pretendia proclamar a República e que foi reprimida com muita violência pelo Conde de Arcos, um nobre português. E aqui é importante a gente trazer a história deste senhor, porque ele vai aparecer em outros momentos na sequência destes capítulos. Lembremos-nos que nós estamos falando do capítulo Primórdios da Emancipação. E justamente no momento em que Luís de Mendonça foi assassinado com fuzilamento. E aí, a narrativa de Humberto de Campos continua nos dizendo: as comissões militares designadas para reprimir o movimento ordenaram morticínio e crueldades que consternaram o coração do próprio rei, induzindo-o a mandar suspendê-las sem perda de tempo, a fim de que cessassem as arbitrariedades dos executores das ordens do Conde dos Arcos. Vamos conhecer este senhor, o Conde dos Arcos? Pois é, Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, então foi um nobre administrador português e também foi o 7º vice-rei do Brasil. Ele governou de 21 de agosto de 1806 a 22 de janeiro de 1808, porque com a chegada de Dom João VI na colônia
portuguesa e trazendo, portanto, naquele momento, a coroa para cá, não tinha mais sentido ter um vice-rei na colônia. Então ele é convidado a se transferir para Salvador e assumir como governador. E é nessa situação que ele estava em Salvador que ele envia tropas e manda prender os revoltosos que estavam em Pernambuco. Naquele momento, a capitania da Bahia fazia, tinha inclusive um pedaço que hoje pertence à Bahia, pertencia também a Pernambuco. E foi justamente por causa desta revolta que este pedaço de Pernambuco é anexado à Bahia, Pernambuco perde, e também perde o estado hoje de Alagoas, e perde também mais um outro estado vizinho, que passam a fazer parte da capitania do Maranhão. Tudo isso por causa dessa revolta. Porque Pernambuco sempre apresentava algumas revoltas, né? Já tinha acontecido aquela revolta que nós já relatamos anteriormente, quando Olinda e Recife entram em conflito, os, os colonizadores portugueses de Recife contra os, os brasileiros de Olinda, produtores de, de outras riquezas, que ficou conhecido como a Guerra dos Mascates. Muito bem. Então, em 1745, ele tinha sido nomeado governador da capitania de Pernambuco. Ele exerceu esse cargo até 1748 e passou a ser o governador de Goiás. Em 1755, ele foi nomeado vice-rei do Brasil. Nós estamos falando do Marcos Noronha e Brito, o conde de Arcos. Quando ele foi nomeado vice-rei do Brasil, foi exatamente no período que o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro de Portugal. E aí nos conta a história que durante o seu governo ele deu cumprimento às determinações do Marquês de Pombal referente exatamente à expulsão dos jesuítas do estado do Brasil. Então lembram aquele atentado que o rei de Portugal sofre e que o Marquês de Pombal atribui a culpa aos távoras e, por conseguinte, existia uma das senhoras Távora que tinha um confessor que era um padre jesuíta, e aí ele convence o rei de que os jesuítas estavam por trás daquele atentado, e ele executa a família dos Távoras, expulsa os jesuítas de Portugal e também do Brasil, o que nós sabemos que trouxe um grande atraso, principalmente para o processo de educação. Muito bem. Cabe ressaltar também que ele foi um dos responsáveis, o Conde de Arcos, na ajuda ao Marquês de Pombal para a reconstrução de Lisboa no terremoto de 1755. Só que para isso ele criou impostos pesadíssimos e nas arrecadações de ouro brasileiro, o que tornou viável a reconstrução de Lisboa. Com a chegada então da família real ao Brasil, ele foi, como nós dissemos, transferido para a Bahia como governador. E é interessante porque nós sempre temos ressaltado um detalhe, e que nós vamos ver isso se repetir, e esse livro nos mostra isso de forma muito rica, sempre aproveitando o lado bom daquelas pessoas que eram, mesmo assim, tinham violência nas suas atitudes, eram ditadores, eram inflexíveis,
Mas todo mundo tem um lado bom. E Ismael, com seu grupo de assessores, sempre soube trabalhar este lado. Vamos ver o lado bom do Marcos Brito, que era o conde de Arcos e, nesse momento, o governador da Bahia. Olha que interessante. Seu período como governador foi enriquecedor para a educação da Bahia. O Conde dos Arcos foi responsável pela criação de escolas e aulas. Ao todo foram criadas 25 cadeiras de primeiras letras e 11 de gramática latina. Ele também recebeu a autorização para abrir o seminário arquiepiscopal. Então, como Dom João VI tinha uma outra visão dos padres, ele adere ao, ao comando do rei. Mas ele fez muito mais coisas. Um dos seus primeiros feitos na educação foi a criação da aula de comércio em 1810, mesmo ano em que assumiu o governo. Na aula de comércio, olha que interessante, foram formados guarda-livros e criadas cadeiras de instrução pública. Um ano depois, em 15 de julho de 1811, foi fundada a Praça de Comércio, que concentrava as relações comerciais e mercantis. A ideia foi do desembargador Brito e de outros homens. A Praça do Comércio foi o início da Associação Comercial da Bahia, existente até hoje. Outro curso criado sob sua supervisão foi o de agricultura, devido à necessidade do Estado, que era na época uma capitania. Na época, a capitania da Bahia era a segunda maior importância em importância no país, graças ao seu porto, por onde exportavam açúcar e fumo. Uma outra característica boa do Marcos de Noronha e Brito: acreditava que os senhores de escravos eram severos e mesquinhos por punir seus escravos com um rigor desnecessário, fazê-los trabalhar demais, alimentá-los mal e darem um mínimo de lazer. Para ele, os escravos estavam inquietos devido aos maus tratos. Por isso, ele incentivava as festas feitas pelos escravos, ao contrário dos seus senhores. Olha que interessante. Um cara que era tão duro, ao mesmo tempo compreendia o ser humano de uma outra forma, não admitia aquelas malvadezas que se faziam com os escravos. E não é que ele fosse contra a escravidão, ele era contra aquelas situações de maldade que os senhores cometiam contra os seus escravos. O Conde dos Arcos escolheu lidar com os negros através da dissuasão e não da violência. O conde acreditava que a escravidão era um mal necessário, que poderia ser aliviado se tornando mais suportável para os escravos através das festas religiosas das etnias africanas. Sua abordagem era pacífica para que os escravos não se rebelassem, mas quando o faziam, estes eram duramente reprimidos. Então, ele procurava conversar, procurava respeitar as festas, ele chega a admitir criação de galpões ao lado das próprias igrejas para que os escravos pudessem exercer sua religião e fazer as suas festas. Tudo isso ele entendia, mas ele não aceitava as revoltas. Então, em uma das revoltas que aconteceu na capitania, 4 escravos foram sentenciados à pena de morte, outros condenados a açoites públicos e 23 homens que provavelmente eram libertos foram deportados para Angola, para o porto português de Benguela. Mais de 20 escravos morreram nas prisões por maus tratos. Então, a gente pode dizer que ele era bipolar, né? O seu lado bom era bom, mas o seu lado mal era tenebroso. Se respeitassem as regras do jogo com ele, estava tudo bem. Mas
se as pessoas confundissem as coisas, ele não aceitava. Muito bem. Quando o governador Brito soube da revolução que acontecia em Pernambuco, não esperou a ordem do rei para organizar a repressão. Como na rebeldia dos escravos, o Conde dos Arcos reagiu à revolução pernambucana com violência. E o pessoal conhecia a violência dele. O padre Roma, José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, foi à Bahia para espalhar as diretrizes da revolução. Quando chegou na Bahia, foi imediatamente preso e fuzilado por ordens do governador. O julgamento foi rápido, feito verbalmente. O clima foi de surpresa até para os funcionários do governo. Um ministro do reino, Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal, desaprovou o procedimento e mandou que o conde dos Arcos parasse de matar os homens da revolução sem as garantias da lei, porque ele não respeitava aquilo que era a possibilidade de defesa. Ele já fazia o julgamento e já executava. Muito bem, olha o que acontece. Quando perceberam que o governo revolucionário havia perdido e não havia chances de escapar, porque esta revolução também ficou conhecida como a Revolução dos Padres, porque existia um grupo grande de padres e o restante eram nobres e ricos que faziam parte desse grupo. Era um grupo mais seleto que liderava o comércio em Pernambuco. Então, o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, ele escolheu se suicidar, porque ele sabia que ia ser executado e, às vezes, de forma difícil, porque muitos foram enforcados, né? Mas olha o que ele fez com esse padre. Seu corpo foi exumado e exposto em praça pública. Ele não respeitou nem a situação do padre que entrou num desespero, se enforcou, ele mandou desenterrar o padre e expôs o corpo dele em praça pública, que era para humilhar realmente aqueles que se colocavam contra a coroa, porque era considerado crime de lesa pátria. Já Domingos José Martins, José Luiz de Mendonça, nosso Luiz de Mendonça, e o padre Miguelinho foram presos na Bahia e condenados à morte pelo governador. Quando da Revolução Pernambucana de 1817, ajudou na repressão aos rebeldes e alguns dos quais foram enforcados. E não houve mais matança, por quê? Nós vamos encontrar aqui um momento que é importante, que é a aclamação do rei de Portugal. Que, aliás, nós temos dois eventos aqui que acabaram sendo atrasados, né? O casamento de Pedro de Alcântara com Leopoldina de Habsburgo e a coroação de Dom João VI. Então, a 6 de fevereiro de 1818, dia da sua coroação, o soberano concedeu anistia a todos os implicados na Revolução. Foi o que conseguiu amenizar, porque Dom João VI não tinha essas características. Ele não era adepto da violência, ele não gostava disso. E quando ele viu todos esses excessos, ele tentou, da melhor forma possível, acabar com eles. Isso acabou, inclusive, arranhando a imagem de Dom João VI, que era tido como uma pessoa boa. Ele tinha, inclusive, aquele ritual que a gente já descreveu, do beijamão, e ele gostava disso, ele gostava desse contato, e ele se sentia muito bem no Brasil. Aqui ele tinha paz. Então, o que ele não queria era exatamente essas confusões, né? Bom, Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. É lógico que essa tentativa de proclamação da República, né, de uma independência, vem salientando desde a Inconfidência Mineira. Então era aquela história, né? Estão colocando o levedo e a massa está crescendo, né? Está se fermentando. Era mais um episódio. Mas
Vamos entender como é que era a, a aclamação do rei de Portugal, porque era diferente, né? A aclamação do rei de Portugal era uma cerimônia ritual em que o herdeiro ao trono ascendia como monarca, mas sem coroa. Eles não se coroavam. Por tradição, os reis de Portugal não eram coroados, mas existindo no seu lugar uma aclamação em praça pública que simbolizava a comunhão entre soberanos e súditos. Coisa bonita. E a própria natureza contratualista da monarquia portuguesa. A coroa era apenas um símbolo e os reis portugueses não usavam coroa, sendo o cetro o objeto que definia a realeza portuguesa. E aqui tem um dado interessante, né? Em 20 de março de 1816, como nós já trouxemos, foi o falecimento de Dona Maria I. Então é lógico que após o falecimento dela, em seguida, Dom João VI deveria ser coroado. Só que ele leva 2 anos para assumir essa coroa. A gente sabe que houve um atraso por causa dessa rebelião de Pernambuco, era para ter acontecido antes, mas aí, como Dom João VI também não estava com pressa, né? Ele queria continuar no Brasil, ele não fez muita questão. Então, embora ele passasse a governar como rei no dia 20, depois da morte, né? Quer dizer, sua mãe morre dia 20, depois do dia 20, ele já começa a governar como rei. Sua sagração, então, vem se realizar só em 6 de fevereiro de 1818, 2 anos depois, né? Com grandes festividades. Sua aclamação se realizou no Rio de Janeiro, e àquela altura, de onde se governava o Reino Unido de Portugal, porque em 1815 ele tinha tornado o Brasil Reino do Brasil, e aí era o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E o atraso poderá explicar-se por diversos fatores que ocorriam no governo joanino, como, por exemplo, disputas no cenário europeu e a pressão pelo retorno do rei para Portugal. Lembra que nós contamos também aquele episódio daquele marechal inglês, William, né, que também reprimindo essa ação, que foi uma ação conjunta da maçonaria de Portugal e do Brasil, que criaram 2 rebeliões ao mesmo tempo. Os portugueses não estavam interessados na colônia Brasil. O interesse deles realmente era sair do mando da Inglaterra e para isso que o rei voltasse. Tanto que quando ele pretende mandar Dom Pedro, o príncipe regente, para assumir a coroa de Portugal, há um, há uma, há um rechaço e eles não aceitam, né? E aqui, então, voltando à narrativa do livro, nós vamos encontrar exatamente isso, né? Em 1820, rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Esta revolução foi exatamente produzida por quê? Por causa dessa revolta contra o mando que a Inglaterra tinha ainda sobre os portugueses. Era como se, naquele momento, Portugal fosse uma colônia inglesa, que na realidade não poderia continuar. Então, com esta rebelião, né, e com os acontecimentos que estavam se dando no Brasil, Dom João VI busca procrastinar as suas decisões. Promete enviar o príncipe Dom Pedro para examinar a situação, mas todos ou quase todos os portugueses do Brasil protestam contra as atitudes tergiversantes do monarca. As tropas aderindo ao movimento do reino se reúnem no Largo do Rossio. O momento era dos mais delicados. E aqui nós vemos o trabalho de Ismael.
Os colaboradores invisíveis, no entanto, desdobram suas atividades conciliadoras junto de todos os elementos políticos presentes na cidade. E Dom Pedro, depois de algumas combinações necessárias e rápidas, corre ao Paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antidatado com a assinatura do soberano, declarando que aceita e mandará cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Os militares e a população entregam-se então às mais ruidosas manifestações de alegria. Girândolas e bandeiras celebram nas ruas cariocas o acontecimento. Entram, porém, em jogo os interesses de Portugal e do Brasil. A 7 de março de 1821, Dom João VI torna conhecida a sua resolução de regressar a Lisboa. Logo, os favoritos da sua corte lhe insinuam a supressão de todas as liberdades que ele havia outorgado à pátria do Evangelho. Mas a mentalidade brasileira protesta pela voz de seus homens mais eminentes. E o generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. E aqui vem um ensinamento muito grande, uma fala muito importante de Dom João VI. No momento das despedidas, profere ele a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Então, o que ele recomenda? Que Pedro assuma como o imperador do Brasil, que ele entregue a coroa para ele e fique como imperador do Brasil, se fosse o caso de ter que declarar a independência. Dom João VI tem uma intuição que provavelmente foi trazida pelos nossos bons amigos espirituais. E aqui nós retornamos um pouco agora, trazendo uma outra informação muito importante. Por quê? Porque nós temos que compreender cada vez melhor a ação dos bons espíritos através das possibilidades existentes. E nesse momento, nós temos que entender o casamento de Pedro de Alcântara com Leopoldina de Habsburgo, da Áustria. Esse casamento ele vai ocorrer por procuração. Olha que interessante, né? E aqui o Humberto de Campos nos narra uma coisa muito importante. Então, retornamos a um trecho anterior que nós deixamos para fazer o final da nossa conversa de hoje, porque nós queríamos contar primeiro os fatos que levaram à partida de Dom João VI do Brasil de volta a Portugal. Então, no ano seguinte, 1817, 13 de maio de 1817, Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro, se casa por procuração com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. E aí nos narra Humberto de Campos, alma sensível e delicada. Essa princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente o seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estroinices do esposo. A gente sabe que Dom Pedro não era fácil, né? Já causava dores de cabeça ao seu pai, que não podia contar com o filho porque era um fanfarrão, né? Era um jovem que vivia na gandaia e que não respeitava realmente a sua posição, né, de príncipe herdeiro. Então, como está dizendo aqui, só o seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estroinices do esposo.
em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. A gente já sabe quais são esses acontecimentos, que vai ser a independência do Brasil, que nós ainda vamos conversar a respeito dele. Mas vamos conhecer Leopoldina Josefa Habsburgo, da Áustria. Eu conhecia um pouco dessa história, mas realmente fiquei surpreso nesta nova pesquisa. Quando encontro este detalhamento, a educação que Leopoldina recebera em infância e adolescência era eclética e ampla, de nível cultural superior e formação política mais consistente. Mas olha que interessante, tal educação dos pequenos príncipes e princesas da família Habsburgo, que era uma família tradicional da Áustria, eles mantinham há algum tempo, né, esta linhagem dos Habsburgo, que era importante, né, baseava-se na crença educacional iniciada por seu avô Leopoldo II, que acreditava que as crianças deveriam ser cedo inspiradas a ter qualidades elevadas, como humanidade, compaixão e desejo de fazer o povo feliz, com uma profunda fé cristã e uma sólida formação científica e cultural, que incluía política internacional e noções de governo. A arquiduquesa fora preparada desde cedo para reinar. Olha a educação que a Áustria dava a essa casa, né, dos Habsburgo. E aqui nós vamos ver um programa que é algo assim, que nós podemos dizer fantástico, né? Seu programa de ensino e dos arquiduques incluía disciplinas como, prestem atenção, leitura, escrita, alemão, francês, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia e música. Acabou? Não. Em módulo avançado, matemática, que consistia de aritmética e geometria, literatura, física, latim, inglês, grego, canto e trabalhos manuais. Uma coisa interessante, porque era uma educação muito refinada. E isso desenvolvia uma capacidade tão grande que, para vocês terem uma ideia, entre outubro e dezembro de 1816, vocês vejam que ela vem se casar em maio, quer dizer, ela vem para o Brasil só em novembro, ela se casa em maio, né, por procuração de 1817. Mas entre outubro e dezembro, teve êxito em aprender rapidamente a língua portuguesa, visto que em dezembro a princesa já conversava com diplomatas portugueses e vivia rodeada de mapas do Brasil e de livros que contêm a história deste reino ou memórias a ele relativas. Fazia parte da formação da família o aprendizado de línguas, e Leopoldina falava 6 idiomas. Tinha uma outra coisa interessante, ela participava de saraus, recitava, cantava e tocava em público. Por quê? Porque eles eram preparados para se expor ao público sem ter vergonha, para dominarem as suas emoções. Era realmente uma preparação muito grande. Mas agora aqui começa a entrar o porquê dela vir para cá. E olha que interessante como as hostes celestes utilizam muito bem as possibilidades, porque eram pessoas que queriam fazer o bem. Mas queriam fazer o bem só pelo bem? Eles proclamavam o bem, mas eles tinham interesses econômicos, como todo mundo na época. Mas, vamos dizer assim, é melhor se utilizar de um instrumento bom para uma boa causa,
porque ali existe a possibilidade dos sentimentos e da não violência, do que ter pela frente uma Carlota Joaquina que só pensava em traições e em confusões, além de ser, do ponto de vista da sua exteriorização, grosseira e mal educada. Era culta, mas era mal educada no trato com as pessoas. Aí olha o que os historiadores nos dizem. Essa Habsburgo original pertencia a uma dinastia para a qual havia sido cunhada a frase: deixa que os outros façam a guerra. Tu, feliz Áustria, casa-te. Dado que o império que sua família governava fazia 6 séculos havia utilizado uma acertada estratégia de casamentos dinásticos para se estender e ser mais poderosa, também em termos econômicos. E aqui nós vamos compreendendo toda esta preparação deste casamento arranjado. Olha só, aquela máxima e essa última consideração estavam na mente do príncipe Metternich, chanceler do Império Austríaco, quando, em meados de 1816, aconselhou o imperador Francisco I da Áustria a aceitar a proposta de casar sua quarta filha com um jovem príncipe português. Ter uma arquiduquesa da casa de Habsburgo como esposa era ter a melhor conselheira e estadista que um governante poderia desejar. Então, interessava, sim, a Dom João VI. O casamento de Leopoldina com o príncipe herdeiro do Brasil pode ser visto, portanto, também como uma estratégia da Áustria para fazer concorrência a outra grande potência europeia vencedora de Napoleão, a Grã-Bretanha. E a gente sabe a ligação que a Grã-Bretanha tinha com Portugal. Um plano que naturalmente beneficiava a parte luso-brasileira, já que essa aliança político-matrimonial lhes dava a possibilidade de equilibrar o peso que os britânicos exerciam sobre a soberania e o comércio do novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, um ente bicontinental criado no final de 1815 pelo decreto, pelaquela lei de Dom João VI. Depois de uma sugestão feita, não por acaso, durante o Congresso de Viana, durante o qual as potências vencedoras de Napoleão dividiriam a influência sobre as menores. Portugal era considerado menor, a Áustria não. A Áustria já tinha também um certo poderio, porque era uma das que tinha combatido e enfrentado Napoleão. Para que os propósitos do casamento entre Leopoldina de Habsburgo e Pedro de Bragança se cumprissem, era necessário, antes de mais nada, que da união nascesse um herdeiro. Olha aqui. Então não era só por procuração. Por isso a importância das relações físicas do casal, como sabiam as arquiduquesas da Casa da Áustria, que desde o século XIII eram instruídas para cumprir esse objetivo político. A propósito, segundo uma cosmovisão do catolicismo, a igreja sempre metida dentro dos reinos com seus interesses. Aí o que acontece então? A cerimônia de casamento é celebrada pelo arcebispo de Viena. Foi realizada então no dia 13 de maio de 1817, data do aniversário de Dom João VI. Foi realizada por procuração na igreja de Santo Agostinho em Viena. Bom, Maria Leopoldina, e é interessante porque aqui aparece Maria Leopoldina. Por quê? Porque Leopoldina, estudando, viu, primeiro, o nome, segundo, ela era devota de Maria, mãe de Jesus. Então, ela resolve acrescentar no seu nome que não tinha Maria. E ela passa a assinar Maria Leopoldina com destaque no Brasil alguns documentos. Seu nome é mais comprido que isso, mas era Leopoldina Josefa Habsburg. Né? Muito bem. Aí ela coloca, então, Maria Leopoldina e Pedro receberam uma bênção nupcial em 6 de novembro de 1817, no Rio de Janeiro, quando do desembarque da princesa no Brasil. Porque essa viagem dela para chegar ao Brasil
teve um atraso, exatamente por causa da rebelião de Pernambuco. Ela fica estacionada na Ilha da Madeira, esperando que fosse dada a autorização para que continuasse a viagem para ela poder chegar no Brasil, né? Então, realmente, aquela rebelião acaba atrapalhando a coroação de Dom João VI e também o casamento de Dom Pedro I, mas que vem a realizar-se. E aqui a gente vê, então, que Leopoldina foi realmente trazida pelas bênçãos celestes para chegar ao Brasil, e nós vamos ver a partir do próximo capítulo a importância da presença dela aqui, desta alma boa e que soube exercer com muito amor, porque ela também se encantou pelo Brasil e adotou a nação brasileira como sua. Vamos agradecer. Jesus, nós te agradecemos mais este momento de convívio com os bons amigos espirituais que vão nos mostrando como caminhar em paz para levar estes ensinamentos belíssimos da presença de Ismael na história da nossa nação. Este amigo celestial indicado por Jesus para conduzir os caminhos da pátria do Evangelho e que, como nos demonstra a narrativa de Humberto de Campos nesta obra, é incansável no seu trabalho de promover a paz e a fraternidade nesta nação, escolhida pelo Mestre do Amor para a implantação da sua árvore e, a partir daqui, a disseminação ao mundo das lições benignas, boas, amorosas do seu Evangelho de amor. Sigamos esta corrente de paz e serenidade e continuemos desfrutando desses momentos de conhecimento belíssimo que a narrativa vai nos propondo para que em nossos corações e mentes se instalem assim a condição de semeadores do Evangelho e sempre da concórdia e da fraternidade. Sejamos os servos, os trabalhadores da última hora de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Obrigado, amigos. Uma boa noite e até o nosso próximo